Telepipoca. E aí galera, vocês já ouviram falar no filme Panteras Negras? Não, eu não tô falando daquele filme da Marvel de super-herói. O filme que eu falo, ele é baseado numa história real, de um partido chamado Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa. Esse filme tem um nome original chamado Panther, e no Brasil ganhou o título de Panteras Negras. Ele é um filme produzido em 1995 pelo diretor Mario Van Peebles. E ele é muito interessante porque ele retrata um período dos Estados Unidos que viviam intensa segregação racial e luta por direitos civis. Os negros naquela época não poderiam frequentar algumas escolas que eram reservadas só a brancos, não poderiam frequentar alguns restaurantes ou bares e viviam segregados até na própria cidade, em bairros em que eram chamados de guetos, onde só eles viviam e não poderiam morar em bairros de branco. Então tudo isso gerou uma inconformação com a situação que explodiu no caso de Rosa Parks. Ou seja, esse caso foi bem interessante que aconteceu justamente no ônibus. Naquela época, os negros que estavam sentados no ônibus, eles tinham que dar lugar se um branco subisse no ônibus. E ela se recusou. Por isso ela chegou a ser presa e causou um turbilhão de movimentações e marchas na cidade dela chamada Montgomery. Um dos líderes desses movimentos contestatórios foi justamente Martin Luther King, que na época era um jovem pastor que estava iniciando ali as suas atividades e acabou liderando esse movimento social. E ele tinha uma pauta que era chamada de não agressão. Então ele acabava fazendo incursões de marchas, esses bares e restaurantes que eram proibidos os negros entrarem. Ele acabava incentivando os negros a entrar, a sentar, mas não agredirem, mesmo que fossem agredidos. Então esse movimento de não agressão, um movimento pacífico, acabou gerando uma influência muito grande em todo o país. De outro lado também surgiu um outro líder chamado Malcolm X, que era mais ligado à religião islâmica, e ele era um pouco diferente do Martin Luther King porque ele apoiava a violência, mas não a violência no sentido banal. Ele tinha uma frase que ele dizia assim: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Então ele dizia que a violência deveria ser usada somente para a autodefesa. Então ele não aceitava apanhar e não fazer nada. Então o movimento negro dos Estados Unidos na década de 50 e início da década de 60 ficou muito polarizado nesses dois líderes. E aí, quando foi em 65, o Malcolm X ele foi assassinado. E daí surgiu o movimento dos Panteras Negras com influência em Malcolm X um ano depois. Os Panteras Negras eles inicialmente foram formados por duas pessoas, o Bob Seale e o Hugh Newton, que eram dois estudantes de direitos e que estavam inconformados com toda a situação que passavam seus amigos, conhecidos e até parentes. Então por isso eles decidiram formar uma organização que inicialmente seria uma organização de vigilância, ou seja, eles iriam armar um grupo de negros, eles armariam esses negros com armas, eles ficariam num carro fazendo rondas na comunidade, e quando os policiais abordassem outras pessoas dessa comunidade, eles parariam o carro, se armariam, iam para uma distância que era permitida por lei e ficavam observando os policiais agirem. Eles não confrontavam o policial de forma direta, mas só a presença deles, com armas na mão, a uma distância próxima, acabavam fazendo com que os policiais não agissem com brutalidade, não desrespeitassem a lei. Então eles foram muito importantes nesse início para poder se mostrar para a comunidade como uma alternativa de enfrentamento aos desrespeitos pela vida negra. Isso acaba repercutindo em toda a comunidade negra e eles fazem sucesso pela forma deles agirem e acabam influenciando demais pessoas da comunidade. Isso faz com que o partido ele aumente, também se criem outros partidos em outras comunidades, de outros estados até, e eles começam a crescer bastante, fazendo com que eles ficassem reconhecidos nacionalmente e depois internacionalmente. Eles não somente lutam de forma política, né, como também eles começam a fazer formações, estudar mesmo a teoria econômica, política, social, a formar novos membros. Então eles prezavam muito pelo estudo, inclusive eles se influenciavam muito na Revolução Maoísta,
que era puxado por Mao lá na China, e inclusive eles traziam livros chineses para que os seus membros estudassem. Uma coisa interessante é que, além dessa questão política, eles também faziam ações sociais. Inclusive, eles tinham o café da manhã para as crianças, pois eles tinham visto uma pesquisa em que as crianças que não se alimentavam, principalmente de manhã, elas iam fadigadas e não conseguiam aprender na escola. Então, por isso, eles ofereciam café da manhã de graça para essas crianças, para que elas conseguissem estudar e aprender, e acabar, de certa forma, sendo uma oposição àquela forma de dominação que estava havendo nos Estados Unidos. Eles também fizeram um programa com 10 pontos, onde eles ali botavam toda a sua visão de mundo e o que é que eles queriam realmente de fato para os negros e negras. Eles, por exemplo, colocaram que queriam emprego, habitação, terra, educação, né? Direitos iguais. E eles também tinham uma coisa interessante que, diferente dos outros movimentos negros, eles lutavam não somente pela igualdade dos negros entre os brancos, mas também eles lutavam pela mudança no modelo econômico. Eles entendiam, naquela época, que um fenômeno que causava mais propriamente o racismo era o capitalismo. Então, para que mudasse a situação dos negros, era necessário acabar com o capitalismo. E por isso, ele acabou sendo muito visado pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos acabaram, de certa forma, começar a infiltrar agentes, justamente coordenado pelas ações da FBI. Isso gerou um impacto muito forte nos Panteras Negras, que acabou gerando mortes e lutas, enfim, diversas coisas. Uma coisa interessante a pontuar é que dentro dos movimentos Panteras Negras, as mulheres tinham muito voz. No início era um movimento bem machista, mas as próprias mulheres da comunidade começaram a se impor e entrar realmente dentro do movimento, se formar pessoas e ganhar cargos de liderança. Inclusive tem uma mulher que é extremamente conhecida, que era a Sata Shakur. Hoje ela está refugiada em Cuba, porque os Estados Unidos ainda a perseguem, ainda é uma das mais procuradas do FBI. E ela é interessante, um fato curioso na verdade, é que ela é tia do Tupac Shakur, aquele grande rapper americano, que também sua mãe, Afeni Shakur, e seu padrasto, Mutulu Shakur, eles também eram integrantes do movimento dos Panteras Negras. Então Tupac, ele é meio filho dessa revolução, né? Ou desse movimento social de revolta e mobilização dos negros. Apesar de ter dado essa aula de história, o filme ele fala justamente disso, né? O filme ele bebe muito da realidade. Apesar de ser uma ficção, ele pega várias pautas da realidade. Mas não se enganem, apesar de ser um filme de 2 horas, ele é um filme que prende. Ele mostra várias ações de situações de conflito entre os policiais e os membros do grupo. Ele mostra conflitos entre membros do próprio grupo, mostra prisões, as lutas, enfim. É um filme que vale muito a pena ver. Então é um filme que eu indico para vocês, justamente nesse momento que a gente tá vendo aí explodir as manifestações antirracistas e antifascistas no mundo todo. Os Panteras Negras são um bom exemplo para a gente entender um pouco de como essa história do racismo está ligado a várias lutas antirracistas. Saber que isso não acontece só agora, que os povos oprimidos de todo mundo lutam durante toda a história. E os negros são um desses povos que sempre lutaram, desde a escravidão até hoje. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida no canal e se liguem na próxima dica. Self-defense started with 2 words. Defend yourselves. Is that gun loaded, boy? I tell you, officer, it wasn't, but now it is. They protected their own. Stop pushing poison in the neighborhood. Panthers, y'all worse than the police. They fought for respect. You brutalize our community, we will defend ourselves. They demanded justice. We're not anti-white, we anti-oppression. They were the soul The season, the time. behind the struggle. Power to the people. Rated R.